Hoje pela manhã eu falei sobre o presidente norte-americano Donald Trump e as, entre aspas, maluquices que ele tem feito. Na verdade, ele tem sido muito coerente. A questão é que ele é um empresário, ele não é um político, um diplomata para falar coisas duras com jeito, ficar falando de forma subentendida. Ele vai direto ao assunto. Eu, pessoalmente, prefiro lidar com pessoas assim, que sejam rudes, grossas, mas sinceras e que sejam transparentes. O que ele está fazendo é tudo muito claro e transparente. Está defendendo uma população de classe média abandonada nos Estados Unidos, desesperada, porque as fábricas estão fechando nos Estados Unidos. A razão é muito simples. Na China, que tem uma população colossal, a mão de obra é escrava, é barata, eles pegam um trabalhador chinês para trabalhar 14, 15 horas por dia para receber só comida. Então, o produto chinês sai muitíssimo mais barato por causa disto. E as próprias fábricas norte-americanas estão se instalando na China para produzir lá com mão de obra barata e vender nos Estados Unidos um produto mais barato. E estão quebrando as fábricas norte-americanas e desempregando os norte-americanos. Então ele está tomando medidas coerentes. Porém, isso vai provocar o mundo todo, porque nas últimas décadas, os últimos presidentes norte-americanos foram muito bobos, digamos assim, porque eles mantiveram bom relacionamento com muitos países, mesmo recebendo críticas, mas levando prejuízo. Os Estados Unidos levavam prejuízo de todo lado, prejuízo comercial, o déficit. Hoje, a dívida norte-americana é colossal. É algo inquestionável, algo colossal. E o Trump, como um empresário, diz, não podemos viver desse jeito. Por que nós vamos, só no NAFTA, com Canadá e México, ficar gastando 60 bilhões de dólares por ano, dando para eles, para sermos bonzinhos, bons vizinhos? Não, nós não temos mais esse dinheiro todo para ficar jogando fora dessa maneira. E a mesma coisa com o restante do mundo. Os produtos norte-americanos fabricados lá são caríssimos, porque a mão de obra lá é cara. Então, o que está acontecendo? Multidões do mundo inteiro, digamos, só de latino-americanos que entraram pelo México nesses últimos anos, foram 20 milhões de pessoas que inundaram os Estados Unidos de gente assim que vão querer receber dos benefícios americanos. E os americanos estão ficando desempregados. Bom, ele foi uma solução política para defender esse tipo de gente. Por causa disso, está comprando animosidade e briga para todo lado. Já provocou a China, considerando a China um inimigo. E ele está dizendo a verdade. O antecessor dele, assim com falsidades, fez o acordo transpacífico para tentar disfarçar a coisa. A verdade é esta: a China está quebrando um monte de países por causa dessa mão de obra barata. E a China é um inimigo de fato, porque na batalha do Armagedon é a China que vai enfrentar Estados Unidos. Estados Unidos com a Europa e a China com os países do Oriente, entre eles Coreia, Singapura, Taiwan, Japão, Malásia, Indonésia. Esses países vão se unir todos para a batalha do Armagedon. Antes, porém, tem o arrebatamento que já está prestes a acontecer. O fato de o presidente Trump provocar essa onda toda está despertando no mundo inteiro sentimentos de ódio, de vingança, de velocidade. Há muita gente que está pensando em soluções no mundo para ontem e já estão acelerando o relógio do fim, preocupados com uma guerra atômica e coisa desse tipo, por causa do Trump. Bom, com relação ao Brasil,
o Trump vai arranjar algum problema breve, por causa dos imigrantes e por causa de barreiras comerciais e coisas assim. Não vai demorar a arranjar problema com o Brasil também. E nós vamos ver os acontecimentos tomarem lugar. Eu quero comentar sobre a situação econômica do Brasil. A dívida é colossal. Virou o ano de 2016 um patamar histórico de mais de 3,1 trilhões de reais. E vai aumentando, a previsão é que aumente esse ano de 400 a 500 bilhões de reais. O déficit só vai aumentando, está aumentando. O déficit, apesar das medidas de contenção do governo, o déficit está aumentando. Porém, a situação é ainda pior do que a gente pensa, porque o próprio governo resolveu unificar as contas da Previdência do governo federal com os estados e verificou que é um caos. Há muitos estados que estão num descontrole total. Por exemplo, o Rio de Janeiro, só este ano, não tem números fechados, mas o governo federal estima que vai ter cerca de 11 bilhões de déficit só na Previdência e não tem de onde tirar esse dinheiro. Outros estados estão mais ou menos na mesma situação. Somando tudo isso, chega perto de 100 bilhões de dólares o déficit só dos estados. Mesma coisa é da Previdência Federal, do INSS. É um déficit colossal. Mas e as empresas? Bem, os bancos, eu tenho uma notícia aqui na frente, que os bancos do Brasil fizeram uma força-tarefa. Os bancos principais, Bradesco, Itaú, Santander, estão fazendo uma força-tarefa para obter informações sobre as grandes empresas e médias também, porque eles estão estimando que essas empresas têm um déficit, uma dívida escondida de 300 bilhões de reais e podem quebrar a qualquer hora. Há empresas que estão quebrando. A Oi, por exemplo, é uma empresa falida. Ela deve 65 bilhões, não vale nem 10, está sendo tocada assim por emergência, mas breve vai explodir essa situação. E uma série de outras empresas também, nesse porte, estão prestes a serem quebradas. E esses bancos estão querendo se antecipar a esta situação. Ou seja, as contas do governo federal estão num buraco. Os estados estão num buraco maior ainda. E os municípios não estão em situação melhor, porque eles também recebem dos estados e do federal. As empresas estão mal, ou seja, não há de onde esperar melhora para a situação econômica. O governo está tentando injetar otimismo, a mídia está tentando injetar otimismo. O mercado financeiro para comprar barato coisas do Brasil está tentando injetar otimismo, mas a realidade não é de otimismo nenhum. A dor vai continuar, a situação vai piorar. Por falar em situação piorar no Brasil, há uma notícia muito interessante. No estado do Rio de Janeiro, há um município de Santo Antônio de Pádua, onde o prefeito se chama Josias Quintal. Ele é bastante conhecido porque já foi secretário de segurança no governo Garotinho. Depois ele rompeu com o Garotinho, seguiu o caminho dele. Eu não tinha ideia da fé religiosa dele, mas ele fez um decreto, agora o primeiro decreto, assim que tomou posse no início do ano, em 2017. E o decreto é relativamente longo, considerando todas as situações do país, essa crise, dificuldades, os fins dos tempos e a situação de uma tal maneira que se torna impraticável os gestores públicos conseguirem administrar. Considerando tudo isso, então, ele, em 2 artigos, decreta:
Fica entregue a Deus o destino do município de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, a partir de 1º de janeiro deste ano até 31 de dezembro de 2020, quando se encerra o mandato dele. Este decreto entra em vigor a partir da data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Muito bonito, parabéns, prefeito Josias Quintal. Só que a Rede Globo não deu parabéns a ele, já caiu de pau em cima pedindo explicações. Mas eu fico contente em ver que prefeitos cristãos estão assumindo, como aquele de Guanambi, na Bahia, estão tendo coragem de levantar a bandeira. Será que só aqueles que são do outro lado levantam a bandeira? E que Deus dê graça a esse prefeito do Rio, Marcelo Crivella, para tomar jeito também e levantar a bandeira assumindo que ele é do Senhor. Tomara que seja. E vamos orar por isso e pelo prefeito da sua cidade, onde você estiver, meu irmão, minha irmã.